proteção de Deus, declaro aberta essa sessão. Quero saudar todos os presentes essa noite, senhores vereadores, jurídicos, secretária e a todos que nos assistem pelas redes sociais. Neste momento, coloco em discussão a ata da última sessão, a ata 004-2021, e o espaço está aberto para discussão. Coloco em votação a ata 004-2021. Quem for pela sua aprovação, que fique como está. Quem estiver contra, que se manifeste. Aprovado por unanimidade. Pequeno expediente. Peço agora que a secretária leia o pequeno expediente. Boa noite a todos. Esta noite recebemos um projeto do Executivo, um projeto de lei do Legislativo e um projeto de resolução do Legislativo. Projeto de lei número 007/2021. Autoriza a contratação de pessoal em caráter emergencial e por tempo determinado e dá outras providências. Justificativa. Senhora Presidente, senhores vereadores, encaminhamos para a vossa apreciação e votação o projeto de lei número 007/2021, que trata da contratação emergencial de um auxiliar de serviços gerais, um médico clínico geral 20 horas. A necessidade de contratação emergencial para o cargo de auxiliar de serviços gerais decorre da concessão de licença para tratar de interesses particulares à servidora efetiva senhora Magley Schneider, a contar de 24/2/2021, conforme portaria número 107/2021, de 15/2/2021. Já a contratação de um médico clínico geral 20 horas se deve à concessão de licença para tratar de interesses particulares à servidora efetiva, senhora Fabiola Gisele Lima de Souza, a contar de 24/2/2021, conforme portaria número 108/2021, de 15/2/2021. As contratações deverão permanecer pelo período máximo de 1 ano, limitado ao retorno dos servidores efetivos. Sem mais, pedimos a aprovação do presente projeto de lei em regime de urgência urgentíssima. Atenciosamente, Luciano Klein, Prefeito Municipal. Senhora Presidente e senhores vereadores, o vereador Adão Pereira, bancada do PSD desta Casa Legislativa, propõe o anexo projeto de lei que prevê atendimento prioritário em estabelecimentos públicos e privados do município de Picada Café para pessoas comprovadamente portadoras de transtorno de espectro autista, com a edição da Lei Federal número 12.764, de 27 de dezembro de 2012, estabeleceu-se atendimento preferencial em estabelecimentos públicos e privados de portadores de transtorno do espectro autista, TEA. Após a Lei Federal 13.977, de 8 de janeiro de 2020, criou carteira de identificação da pessoa com transtorno do espectro autista, CITEA, para melhor identificar as pessoas com TEA, deixando o cargo de cada município a organização de sua lei de atendimento prioritário aos autistas. É com base no acima disposto que propomos o presente projeto de lei, que institui tanto o atendimento prioritário aos portadores de TEA, como cria as diretrizes para a confecção da carteira de identificação da pessoa com transtorno do espectro autista, CITEA. A CITEA será confeccionada por setor responsável do Executivo Municipal de forma gratuita para o solicitante,
mediante comprovação do transtorno através de informações e documentos especificados na presente lei e terá validade de 5 anos. Objetiva-se com o presente projeto de lei levar a efeito a Política Nacional de Proteção da Pessoa com Transtorno de Espectro Autista, garantindo a facilitação no exercício de seus direitos. Solicito, portanto, seja o presente projeto de lei submetido à apreciação e votação dos meus pares nesta Casa Legislativa, inclusive em caráter de urgência urgentíssima. Vereador Adão Pereira, bancada do PSD. Projeto de Lei Legislativo número 001/2021. Dispõe sobre atendimento preferencial para a pessoa portadora de transtorno do espectro autista, cria a carteira de identificação da pessoa com transtorno de espectro autista e dá outras providências. Justificativa. Através do projeto de lei do Legislativo de número 001/2021, propõe-se a instituição do atendimento prioritário para a pessoa portadora de transtorno do espectro autista em estabelecimentos públicos e privados. Com a edição da Lei Federal número 12.764, de 27 de dezembro de 2012, estabeleceu-se atendimento preferencial em estabelecimentos públicos e privados de portadores de transtorno do espectro autista, TEA. Após a Lei Federal 13.977, de 8 de janeiro de 2020, criou carteira de identificação da pessoa com transtorno de espectro autista, CITEA, para melhor identificar as pessoas com TEA, deixando a cargo de cada município a organização de sua lei de atendimento prioritário aos autistas. É com base no acima disposto que propomos o presente projeto de lei, que institui tanto o atendimento prioritário aos portadores de TEA, como cria as diretrizes para a confecção da carteira de identificação da pessoa com transtorno do espectro autista, CITEA. A CITEA será confeccionada por setor responsável do Executivo Municipal de forma gratuita para o solicitante, mediante comprovação do transtorno através de informações e documentos especificados na presente lei e terá validade de 5 anos. Logo, entendo-se imperativo que o município de Picada Café, por ser polo regional de oferta de serviços de toda a ordem e por sua trajetória de inovar na ação pública, possibilite que essa lei seja sancionada o mais breve possível. Objetiva-se, com o presente projeto de lei, levar a efeito a Política Nacional de Proteção da Pessoa com Transtorno de Espectro Autista, garantindo a facilitação do exercício de seus direitos. Karen Speer, presidente da Câmara Municipal de Vereadores. Projeto de Resolução Legislativo número 001/2021. Altera parcialmente o projeto de resolução número 004/2020 e dispõe sobre novas medidas tendentes ao controle da pandemia do novo coronavírus Covid-19. A mesa da Câmara Municipal de Vereadores de Picada Café, no uso de suas atribuições legais que lhe confere a Lei Orgânica e o Regimento Interno e, considerando o agravamento do quadro pandêmico causado pelo novo coronavírus Covid-19, que resultou na decretação do estado de calamidade pública pela União, Estados e municípios, considerando que o município de Picada Café, assim como grande parcela dos municípios do estado, foi qualificado como na bandeira preta pelo protocolo de distanciamento controlado do estado do Rio Grande do Sul,
o que gera impacto no próprio andamento do serviço público, conforme Decreto Estadual 55.240 e posteriores alterações, por fim. Considerando a importância, tanto quanto possível, de se adotar todas as medidas de segurança necessárias ao controle da propagação da Covid-19, seja para os vereadores e servidores, seja para o público que frequenta o local, faz saber que o plenário da Câmara Municipal aprovou e a mesa promulga a seguinte resolução. Artigo 1º. A resolução número 004/2020 da Câmara de Vereadores de Picada Café passará a vigorar com a seguinte redação. Artigo 3º. A. Fica vedada a presença de público, inclusive representantes de veículos de imprensa, nas sessões de que trata o artigo 1º, sendo que a publicidade se dará através dos veículos oficiais da Câmara de Vereadores, inclusive com a transmissão das sessões em tempo real. Artigo 3º, b. Fica determinada a realização pelos servidores do Legislativo Municipal de expediente puramente interno, o qual será realizado prioritariamente de forma remota, home office, preservada a remuneração destes. Artigo 2º. Fica revogado o parágrafo 3º da resolução número 004/2020. Artigo 3º. Esta resolução vigorará por prazo indeterminado, podendo ser alterada em caso de modificação do cenário que a justificou. Artigo 4º. Esta resolução entra em vigor na data de sua publicação. Artigo 5º. Revoga-se as disposições em contrário. Secretaria da Câmara Municipal de Vereadores, aos 23 dias do mês de fevereiro de 2021. Registre-se e publique-se. Karen Spier, Presidente. Para hoje seria isso, senhora Presidente. Passamos para o grande expediente, onde consta o projeto de lei 007/2021, o projeto de lei do Legislativo 01/2021 e o projeto de resolução 01/2021. E a palavra está à disposição dos senhores vereadores. Peço a palavra, senhora Presidente. Está com a palavra a vereadora Adriane Marconi. Eu quero saudar a senhora Presidente, secretária, jurídico, colegas vereadores, ao Jair e a todos que acompanham essa sessão nas redes sociais. O projeto de número 7 refere-se à contratação emergencial, que é de 1 ano. É de um auxiliar de serviços gerais, um médico clínico geral de 20 horas, a necessidade da contratação para um auxiliar de serviços gerais, que a senhora Marley Schneider, servidora efetiva, decorre da concessão de licença para tratar de interesses particulares. E a contratação de um clínico geral de 20 horas refere-se também à concessão de licença para tratar de assuntos particulares da senhora Fabiola Gisele Lima de Souza, servidora efetiva. Peço urgência, urgentíssima senhora Presidente. E a palavra está à disposição dos senhores vereadores. Peço a palavra, senhora Presidente. Está com a palavra o vereador Adão Pereira. Eu saudar a senhora Presidente, caros colegas vereadores, nossa secretária, nosso executivo, doutor Rodrigo, e a imprensa e a todos que nos assistem através das redes sociais. Também peço urgência urgentíssima no projeto do Legislativo 001, para que tão logo o prefeito tenha sancionado essa lei, os familiares de pessoas portadoras do transtorno do espectro autista já possam ter seus direitos garantidos conforme o justificativo do projeto. Seria isso, senhora Presidente. Obrigado. E a palavra está à disposição dos senhores vereadores.
Como ninguém mais quer fazer uso da palavra, passamos para a votação da urgência urgentíssima. Coloque em votação o projeto de lei 007/2021. Quem for pela aprovação da urgência urgentíssima permaneça como está. Quem estiver contra, que se manifeste. Aprovado por unanimidade. Coloque em votação o projeto de lei do Legislativo 001/2021. Quem for pela aprovação da urgência urgentíssima permaneça como está. Quem estiver contra, que se manifeste. Aprovado por unanimidade. Coloque em votação o projeto de resolução do Legislativo 001/2021. Quem for pela aprovação da urgência urgentíssima permaneça como está. E quem estiver contra, que se manifeste. Aprovado por unanimidade. Passamos para a ordem do dia, onde consta o projeto de lei 007/2021, o projeto de lei do Legislativo 001/2021 e o projeto de resolução legislativo 001/2021. E a palavra está à disposição dos senhores vereadores. Essa palavra, senhor. Está com a palavra a vereadora Adão Pereira. Novamente, minha saudação a todos. Só queria falar então um pouco sobre esse projeto legislativo 001, que trata de concessão de atendimento prioritário às pessoas portadoras de transtornos de espectro autista. A gente sabe que qualquer transtorno de criança, principalmente, causa bastante transtorno para a família, principalmente pai e mãe. E as crianças portadoras de autismo, eles são muito agitados, eles não conseguem ficar parados dentro de um lugar fechado, aguardando atendimento. Então, por isso, se faz necessário que os municípios criem essa lei, já que existe a lei federal, para que essas crianças tenham os seus direitos assistidos e sejam feitos seus cadastros, sejam identificadas e tenham atendimento prioritário. Por isso eu peço aos meus colegas vereadores, então, que a gente vote e aprove essa lei ainda nessa noite. Seria isso. Muito obrigado. E a palavra está à disposição dos senhores vereadores. Peço a palavra, senhor presidente. Está com a palavra o vereador Egon Hansen. Quero saudar a presidenta dessa casa, os vereadores, também a imprensa, o assessor jurídico, a secretária e todos que estão presentes nessa noite. Também quero me referir ao projeto de lei 007 do Executivo, que dá licença à servidora Marley Schneider, de Serviços Auxiliares. Quero também fazer um manifesto aqui, uma ponderação pelo marido dela, Marley Schneider, que era funcionário público aqui da prefeitura. Então, ela vai cuidar da saúde dele e assim a gente, então, aprovando essa licença, concordo plenamente. Então, é um projeto que certamente é bom para ela e também para o seu marido, para que ela cuide dele, que era funcionário público aqui da prefeitura de Caracafé, se aposentou e tem problema de saúde. Então, assim, concordo plenamente. E também a licença da médica, também por interesses particulares, também concordo plenamente. Também referente ao projeto do nosso colega vereador Adão Pereira, da bancada do PSD, feliz em pensar nessa ideia, nesse projeto legislativo que trata sobre o transtorno do aspecto autista em estabelecimentos públicos e privados. Realmente essas crianças estão com problemas, não estão tão calmas. Eu acho que merecem uma atenção especial.
depois, tendo feito essa carteirinha, são então reconhecidas, são bem encaminhadas para poderem então ter preferências em lugares públicos. Concordo plenamente com esse projeto do nosso colega Adão Pereira. E também, referente à resolução aqui da Câmara de Vereadores, referente à pandemia, também concordo plenamente, porque aumentou bastante nas últimas semanas, principalmente nos últimos dias. Os hospitais estão lotados e muita gente precisando de atendimento e não tem. Isso é muito dolorido para todas as pessoas que trabalham na área da saúde. Também quero mencionar o pessoal que trabalha na área da saúde, que se esforçam, que estão nesse risco, que estão fazendo de tudo que podem para salvar vidas e muitas vezes não tem como. E também, se não tem material ou se não tem lugar, ou também falta profissional, é muito complicado. Então concordo também assim, peço que todo mundo colabora, o povo em geral, também do município e do estado, enfim, de todos os lugares onde estão, para não fazer aglomeração e respeitar esse vírus, que não é brincadeira não, é problema sério. Então concordo com esses projetos plenamente nessa noite. Obrigado. E a palavra está à disposição dos senhores vereadores. Como ninguém mais quer fazer uso da palavra, passamos para a votação. Coloque em votação o projeto de lei 007/2021. Quem for pela sua aprovação, permaneça como está. Quem estiver contra, que se manifeste. Aprovado por unanimidade. Coloque em votação o projeto de lei do Legislativo número 001/2021. Quem for pela sua aprovação, permaneça como está. Quem estiver contra, que se manifeste. Aprovado por unanimidade. Coloque em votação o projeto de resolução legislativa número 001/2021. Quem for pela sua aprovação, permaneça como está. Quem estiver contra, que se manifeste. Aprovado por unanimidade. Passamos para as explicações pessoais. E a palavra está à disposição dos senhores vereadores. Está com a palavra a vereadora Adriane Marconi. Quero saudar a todos novamente, senhora presidente, vereadores, secretária, jurídico, a imprensa e a todos que acompanham. E falando sobre Covid, Picada Café permanece em bandeira preta, que indica riscos altíssimos, hospitais superlotados e UTI sem vaga, profissionais da área da saúde sobrecarregados, exaustos e doentes. E é de extrema importância que todos se conscientizam e sigam os protocolos e a fiscalização. Eu, vereadora e mãe, entendo perfeitamente as aflições de mães de famílias que estão passando por este momento. E há uma esperança de dias melhores. Agradeço. E a palavra está à disposição dos senhores vereadores. Está com a palavra o vereador Adão Pereira. Novamente, minha saudação a todos. Quero agradecer aos colegas vereadores que, como eu, entenderam da importância dessa lei que a gente acabou de votar, que cria a carteirinha e garante os direitos das pessoas portadoras de transtornos de espectro autista. Então, fica meu muito obrigado a todos que entenderam a necessidade dessa lei, desse projeto. Também queria falar aqui sobre, essa semana pessoas me procuraram que está sendo cobrado a abertura de vala para fazer silagem dos agricultores. Isso não era cobrado, né? Está sendo cobrado. Então, gostaria de talvez o vereador
Celbino, que também faz parte da agricultura, que é presidente da Associação dos Agricultores, também o nosso secretário de Agricultura, o Neco, que desse uma olhada para os nossos agricultores aí, se de repente está sendo cobrado, que seja isenta essa taxa aí de serviço dos nossos agricultores, que já são tão castigados. Também queria falar da Rua Vicente Prieto também, que está precisando de roçada e que está com bastante buracos também. O nosso secretário de obras, o Beto, se pudesse dar uma atenção ainda essa semana, a Rua Vicente Prieto e também a Rua João Sander Sobrinho, que também foi iniciada uma roçada lá e foi parado e não foi mais retomada. No final de semana fui visitar um padrinho da minha filha, no Inhamerton. Então percebi que essas duas ruas estão precisando de atenção. Também fui procurado 2 semanas atrás pelo pessoal da CISPC, o presidente da CISPC, onde pretendia marcar uma conversa, uma reunião com o prefeito, e onde eu também entrei em contato com o nosso vice-prefeito, o Max, e ele me garantiu que no começo da semana passada seria feita essa reunião, essa conversa, esse diálogo com esse pessoal da CIS. E até então não aconteceu. Seria importante o prefeito receber essas pessoas para escutar o que eles têm a dizer e também se posicionar sobre quais são os planos para essa entidade no seu governo, nos próximos 4 anos. Uma entidade que eu acho muito importante para o desenvolvimento do nosso comércio e da indústria de café. Também sobre o negócio da Covid, que a colega acabou de falar, aí eu também concordo que a coisa não está legal, está feio mesmo, tá? Mas gostaria sim de pedir encarecidamente ao nosso prefeito, nossas autoridades municipais, que tenham a última palavra sobre fechamentos de postos de trabalho, enfim, que olhasse bem para o nosso comércio, nossa indústria, e não castigasse mais do que já temos castigados. As pessoas precisam trabalhar e estão trabalhando com todos os protocolos de segurança. Então, que não fechasse o comércio nem as indústrias, que segurasse, pelo menos, fosse possível segurar esses dois postos de trabalho, porque isso vai atingir muito no desenvolvimento do nosso município, no ganha-pão das famílias. Então, que fizesse o possível para não fechar as indústrias nem o comércio de café. Que a gente sabe que eles estão trabalhando com os protocolos de segurança bem rígidos, tanto as indústrias como o comércio. Tem que, então, fiscalizar e tentar coibir essas aglomerações de final de semana, festas e, enfim, pessoas que vêm visitar o nosso município ficam se aglomerando no comércio. Enfim, eu acho que tem que ter uma melhor fiscalização, o pessoal tem que ter uma melhor conscientização do perigo que é essa doença, mas precisamos tocar a vida, precisamos trabalhar, porque senão a coisa cada vez vai ficar pior. Também gostaria de convidar o pessoal para participarem da promoção do nosso CTG, que será no dia 6/3 de 2021, do coxa e sobrecoxa, no valor de R$ 22, horário a partir das 11h30 para retirar, somente para levar para casa, né? Com uso obrigatório de máscara, e é necessário levar vasilhame para levar o galeto, né? Então, se alguém ainda não tiver cartão e quiser adquirir, eu tenho cartões à venda aqui, para nós podermos participar e prestigiar essa promoção do nosso CTG. Seria isso. Muito obrigado, senhor presidente. E a palavra está à disposição dos senhores vereadores. Essa palavra, senhor presidente. Está com a palavra o vereador Leodir Ribler. Eu cumprimentar a senhora presidente, secretária, jurídico, Jair, e também meus colegas vereadores. Eu quero conversar um pouquinho sobre o desporto de picada café. Vários dias eu estou sendo cobrado
conversando com o pessoal sobre os campeonatos que foi paralisado por causa da pandemia. Acho correto que parou, mas aos poucos nós deveríamos reiniciar. Conversando com o prefeito Luciano e Max, foi antes, né? Agora estamos na bandeira preta, então, esse final de semana, me reuni com o pessoal e conversei que nós devemos ter paciência. Então, hoje a gente não tem ninguém à frente do desporto ainda, por causa nada está sendo realizado. Então, os campeonatos que estavam em andamento no ano passado, eles vão ser feitos a final do veterano e também, se eu não me engano, o futebol 7, acho que faltava 4 rodadas na fase classificatória. Então hoje nós vamos ter que esperar não sei quando que isso vai acontecer, porque entrou em bandeira preta, então infelizmente eu sempre gostei muito de esporte, mas infelizmente dessa vez a gente vai ter que aguardar, não sei qual vai ser a data, mas então que nós temos um pouco de paciência, que tudo vai se resolver e tudo vai ficar bonito, porque eu sei, essas épocas era primeira divisão e tudo, então os caras que são amantes do futebol, como eu sou, vamos ter um pouco de paciência, não é fácil, mas temos que hoje pensar na saúde dos nossos pais, nossos avós, então acho que a gente tem que ser cuidado. Também quero falar um pouquinho sobre a educação, né? Recém voltamos e já ia fechar, então eu fiquei muito feliz por pais e mães me procurarem e eles dizem, o prefeito fez uma coisa boa que foi pelo menos manter a educação infantil e o ensino fundamental, primeiro e segundo ano, por causa que ano passado muitas mães deixaram de trabalhar, que não tinham como pagar para alguém cuidar dos seus filhos, então essas crianças menores pelo menos estão sendo cuidadas e podem estudar e os pais podem continuar trabalhando. Era isso, obrigado. E a palavra está à disposição dos senhores vereadores. Peço a palavra, presidente. Está com a palavra o vereador Servino Becker. Quero saudar a senhora presidente, caros colegas vereadores, jurídico, imprensa, secretária, todos que nos assistem pelas redes sociais. Hoje eu quero falar um pouquinho sobre a Secretaria da Agricultura e Meio Ambiente, né? E da Secretaria de Obras, né? Eu sei, no início do governo não é fácil. Nós tivemos sérios problemas quando o governo assumiu sobre as roçadas, tinha uma roçadeira estragada, levou uma semana a manutenção, né? E o município só possui um roçador, né? Isso, como todo mundo sabe, que chove, sol quente, o mato cresce. Eu lamento que o governo do passado, em dezembro, não roçou com mais virências, assim, as ruas, com mais forças. Aí o mato também não estava tão alto. Eu vi hoje que tinha uma volta no município, o município está mais ou menos 50%, 60% roçado já. E a Vicente Prieto, né? Entre Joneta e Amador. A previsão é para começar a roçar semana que vem e ela será ensaibrada. Eu não me lembro quando ela foi ensaibrada a última vez. Né? E também há um estudo lá sobre aquela ponte lá entre Joneta e Amador, que é um funil. Né? Há anos eu venho conversando com a Secretaria de Obras, com o planejamento do passado, né? Para rever essa ponte. Ali só não aconteceu uma tragédia ainda por muita sorte, né? Porque nós sabemos que é uma reta, na frente há uma lombinha, essa lomba tem que ser cortada, tem que ser baixada, né? E aquela ponte tem que ser levantada. A Secretaria do Planejamento está fazendo um estudo para resolver esse problema lá. E também está sendo feito um estudo para conseguir verbas. Todo mundo sabe que essa Vicente Prieto é uma VRS. Como nós vamos pavimentar ela, pelo menos onde moram as pessoas ali no Yamara. E quero falar um pouquinho da pinguela do Liechtenstein. É uma pinguela. No início de janeiro o pessoal me avisou, porque eu sempre fui uma pessoa que defendeu muitas pinguelas do interior.
E realmente, quando fui ver lá, o mato tinha tomado conta e tinha uma fita para passar em obra. Mas a Secretaria de Obras sabe que isso leva tempo. Há poucos operários especializados que sabem fazer a obra. Ou a Prefeitura comprou o material que eu creio que ela já está na fase de conclusão final. Ela deve estar pronta já lá. E quero falar também sobre a água. Lá no alto da colina, lá no Canto Mostra, em cima que nós chamamos, eles tiveram sérios problemas para outubro, para novembro na seca. E ano passado, um agricultor lá tem 4 pessoas que moram no canto ali, que é o problema da estiagem. Quando tem uma estiagem, falta água, a vertente que está ali no muro é fácil, é difícil, tem pouca água, né? O pessoal me contava que comprava água mineral para tomar, tá? Fica difícil, né? Mas a rede, assim, a caixa de água tem uma caixa de água de 20 ml, a caixa para a rede das casas já foi feita e, por enquanto, os bombeiros levam a água potável para eles terem água para tomar banho e lavar a louça e tomar. Já é uma grande coisa, né? E também fomos atrás para conseguir mais um outro poço para pitar café, porque todo mundo sabe que a água vai ser um problema. E também quero falar do DENIT, né? Pelo menos ter as caras estão roçando, estão limpando. Pena que não cortam os galhos dos plátanos, né? Mas está ficando bom já. Se continuarem assim, pelo menos a pele vai ser limpa. Se eles tirar as pedras e tudo em volta, vai ser boa. Vamos dar uma chance para eles, vamos dar um tempo para eles. Eu acho que dessa vez vai. Isso é uma briga eterna do município de Caracapé, sempre foi. A gente sempre estou relaxando, pelo menos dessa vez eles vieram para mostrar serviço, eu acho. E também quero falar a água da rua Arroioteira, que nós também temos umas pessoas ali no fundo, bem em cima no muro, onde não há água, ela está na fase final da licitação. E também foram já trocadas várias populações, assim, muitos metros de encanamento onde está ruim, onde existem os vazamentos. Não há como deixar esses canos velhos, porque isso é um problema interno. E também quero dar uma resposta ao vereador Egon Hansen, que falou sobre os cavaletes de água por centrômetros, 511 reais, né? A prefeitura aqui não cobrou nada, ainda não subiu nada. Isso vem do governo passado. O jurídico, o planejamento, o pessoal está vendo como reduzir isso. Se não é só negar receita, não sei o que, mas a população pode ficar tranquila. Assim que tiver uma solução, será cobrado só o preço de custo. Porque eu não sei no passado porque jogaram, todo mundo sabe que muitos valores foram jogados para cima. Isso era em muita coisa, né? Isso era nas horas de máquina, para os agricultores que eles estão vendo como reduzir as horas de máquinas, está sendo trabalhado. Isso não vem em 40 dias de governo, nem está direito 40 dias. O pessoal está trabalhando, deixa o pessoal trabalhar e vamos dar um voto de confiança no pessoal. As terraplanárias, os aviários, foram começadas, mas durante esses 40 dias, como nós tivemos serviços lá para trabalhar. Eu creio que está na final. Começou a chover hoje de manhã, mas hoje de tarde as máquinas trabalharam, ainda foram postos os poeiros, o acesso foi feito, o ensacramento da rua, o acesso foi feito e o nível da terraplanagem também foi feito, né? Isso são tudo obras da Secretaria da Agricultura e do Meio Ambiente. Foi trabalhado muito ali. Nós tivemos muitos agricultores que tinham que plantar milho, no passado não foi feita a limpeza, nós tivemos vários. E todo mundo sabe que nós temos poucas máquinas. Hoje tem 2 ou 3 retroescavadeiras, uma máquina PC e a patrola, né? E essa semana o trator esteira fez umas horas, tem umas horas licitadas, que trabalhou nos colonos, né? E também o prefeito me avisou que vai ser comprado um trator esteira, na medida possível esse ano. Aí fica mais fácil para os agricultores. As roçadas, como eu falei, é um problema. Eu acredito, o secretário de obras falou comigo essa semana,
talvez mais um mês o município esteja todo roçado, todo limpo, né? E, por certo, tinha de ser contratado mais um funcionário para roçar em mais uma máquina. Nós temos 2 máquinas para roçar. E a rua da Emancipação lá e da rua Farroupilha, a ponte lá que o André falou, realmente é uma curva. Passei hoje tarde com uma carga depois, né? E a curva é muito fechada. Falei também com o prefeito, né? E eles estão vendo como tirar essa curva dali, porque nós temos um plano diretor ali, no outro lado do rio, que nós, o pessoal da Janeta chama assim, provavelmente vai vir um acesso maior, mais largo para os caminhões, para os veículos pesados. O prefeito me garantiu que ele está fazendo um estudo para desviar essa curva e fazer uma ponte nova. Provavelmente vai ser isso. Isso leva um tempo para fazer o estudo, porque não dá para começar um dia por outro e jogar dinheiro fora. Isso tem que ser muito bem planejado, né? E sobre a cobrança da vala, eu não entendo. Eu comentei hoje com o nosso secretário da Agricultura e Meio Ambiente. Se alguém tiver uma dúvida, vai lá, questiona, conversa, as portas estão abertas, todo mundo será muito bem recebido. Eu acredito que seja um engano. Que eu saiba, não está sendo cobrado, eu sei muitas pessoas que fizeram, e não foi cobrado nada, que eu sei assim, que ninguém me pediu. Se alguém está cobrando, se cobrou no passado, não cobrou, ou... Não, se... Mas, vereador, sim. Quando o nosso ex-vereador, o Schneider, o irmão dele, me apresentou um boleto lá, 200 e poucos reais de abertura de vala, né? E ele veio aqui e disse, mas isso não era cobrado no passado, não, vai ser cobrado. Então é isso que eu estou me referindo, né? Se as pessoas têm em mãos o boleto, eu não tenho, porque a gente não... Mas vai ver que foi em outro serviço, ele acha que... Não, abertura de vala para silagem, né? Eu vou verificar isso com o nosso secretário e eu acredito que seja uma outra coisa, porque não é possível cobrar para alguém e para o outro não, né? Mas tudo é questionável e com diálogo a gente chega num consenso. É muito bem, se tem uma injustiça por aí, o pessoal via reclamar, o vereador é eleito e tu fez muito bem, Adão. Apresenta, se o secretário errou, ele vai ter que corrigir. E essas são pequenas coisas que a gente corrige, né? E, assim, o que eu não quero tomar muito, realmente a Covid é um problema, né? Porque quem sofre são as pessoas que têm câncer, quem sofre do coração, assim muitas outras coisas. Essas pessoas sempre ficam para trás, tu não tem cirurgias. Eu sei vários cardíacos no município de Picada que precisam fazer urgentes cirurgias, eles estão sendo empurrados para trás. Não que os hospitais, os médicos querem, que os SUS querem, realmente o pessoal não se cuida. A Covid é uma coisa muito estranha, umas pessoas pegam mais forte, outras nem tanto, né? Mas os adolescentes, os jovens que saem, pelo amor de Deus, cuidem. Se levar para casa, pode estar para o pai, para a mãe, para a avó, para o avô. Isso é uma coisa muito perigosa. E vamos pensar realmente na população que sofre de câncer do coração, assim por adiante. Que eles também têm direitos, eles também têm que vir na vez uma hora dessa, porque eu acredito que hoje no Brasil está morrendo muito mais gente com câncer do coração do que com a Covid, porque nós cardíacos, eu sofro, eu tenho um transplante da medula para fazer, já fui empurrada várias vezes para trás por causa da Covid, porque quem está doente, a família sofre. É um apelo que eu faço que se alguém tiver um problema lá fora, chega na prefeitura, fala com os secretários que ele será muito bem atendido. É isso. Uma boa noite. E a palavra está à disposição dos senhores vereadores. Essa é a palavra, presidente. Está com a palavra o vereador Egon Hansen. Quero saudar novamente a todos. Também quero falar um pouquinho referente à colocação do nosso colega vereador Silvino Becher sobre esses idômetros. Eu vou me informar se realmente o preço é o mesmo, mas muita gente me questionou que 511 reais é muito para um idômetro. Então, pelo que eu fiquei sabendo, eles aumentaram, mas não tenho 100% de certeza, mas eu vou atrás disso e vou ver. Na próxima sessão vou dar retorno para o nosso colega vereador.
Também quero reforçar a ideia do Adão Pereira, referente às estradas ali, João Santos Sobrinho, que o pessoal tem que se puxar um pouco e vamos roçar, porque está bem difícil, tá ruim ali. E também a Vicente Preto ali, concordo plenamente, que está quase intransitável. Então, pelo menos, faz uma patrulhada e dá uma amenizada, e quando tiver tempo, a estrutura, então, ensaia ela toda. Mas está bem difícil, o pessoal está reclamando bastante. E também referente às aulas, alguns me questionaram que uma parte tem e outras não. E se o vírus é o mesmo, porque então tinha que ter todos aula e não só um outro, porque a transmissão, as crianças se é um pouco mais adulto, mesma situação. Então eu quero também que o pessoal também se liga um pouquinho e vê se consegue melhorar essas questões. Era isso. Obrigado. E a palavra está à disposição dos senhores vereadores. Peço a palavra, senhora presidente. Está com a palavra a vereadora Andréa Kaiter. Quero saudar os colegas vereadores, presidente, a secretária, o jurídico, o Jair e todos que nos estão assistindo. Um pedido que o pessoal me cobrou no bairro Floresta. Eles estão pedindo uma academia, aquela de saúde, que eles botaram em vários bairros. Não sei se é possível ou não, mas eu peço daí para nossa administração olhar e ver se podem fazê-la. Já que o pessoal pediu para mim, eu vou colocar também, né? E não sei se não tem equipamentos até ali no parque ainda. E ver se tem um lugar, né? Mas o pessoal lá do bairro comentou comigo que tinha uma área lá que era da prefeitura. Só que não sei se é 100%, é o que eles falaram para mim, né? Daí peço à administração para ver isso uma vez. E a respeito do que os colegas já comentaram no caso das máquinas, esses dias aconteceu lá também, em Quatro Cantos. Deixamos abrir um acesso. Só tiramos o barranco da rua para poder sair com o trator para puxar a lenha para fora. E demorou uma semana, já veio o boleto para pagar. E isso nunca foi cobrado na gestão anterior. Só para vocês daí saberem que é mesmo que o acesso nunca era cobrado e agora está sendo cobrado. Fiz lá no vizinho meu lá e foi cobrado realmente. Para puxar a lenha para fora, nunca foi cobrado, só para tirar o barranco um pouco. E o boleto era de R$103 daí, só para... Eu posso provar porque tenho certeza que foi pago já, e só para daí comentar isso, tá? Mas não estou criticando ninguém, só para falar isso para vocês saberem. Muito obrigado. Eu também no passado já paguei, porque eu, a maioria das vezes, tinha máquina particular. Isso cabe ao governo cobrar. Eu acho que é errado cobrar essas coisas, mas eu já cheguei a pagar no passado, e não faz muito tempo que eu paguei. E a palavra está à disposição dos senhores vereadores. Então, passa a presidência e peço a palavra. Eu assumo a presidência e passo a palavra para a vereadora Karen Spia. Quero saudar os colegas vereadores, nossa secretária, nosso jurídico, Jair da imprensa, e a todos que nos assistem nas redes sociais. Com relação ao nosso projeto de resolução vedando a presença do público nas sessões da Câmara, eu também quero agradecer aqui aos meus colegas vereadores pela aprovação do mesmo, porque eu acredito que nós, nesta casa, também devemos respeitar os protocolos e devemos evitar a circulação de pessoas e mostrar o exemplo também. Por isso, desse projeto, né? Chegamos agora no mais alto pico da pandemia do Covid-19, tanto que nós estamos na bandeira preta pela primeira vez desde o início da pandemia. E não só nós, como 65% da população do Rio Grande do Sul está na bandeira preta. E assim como o nosso governador, nosso prefeito, nós vereadores, nós também temos que nos preocupar com esse elevado número de pessoas infectadas.
Nós temos hoje, de acordo com o nosso site da Prefeitura, nós temos hoje 114 pessoas aqui no município de Picada Café que estão em isolamento. Nós temos 33 pessoas ativas. Isso é um número, eu considero bem alto para um município pequeno como a Picada Café. Como o nosso prefeito Luciano também divulgou nas redes sociais, a situação ela é preocupante. Mas eu acredito, vereadora, não como o senhor colocou, mas eu acredito que não vai fechar o comércio, não vai fechar a indústria, porque nós estamos adotando aqui, eu acredito que vamos adotar aquele modelo da cogestão da bandeira vermelha e vamos ficar, eu acredito que, de acordo com o Estado, com 75% dos funcionários no comércio, não acredito que vai fechar, não está bem definido, mas acredito que não vai fechar, não, porque não acredito, não é no comércio aqui da Picada Café que o vírus vai se proliferar. Não é no nosso estabelecimento, onde entram 2, 3 pessoas, que vai se proliferar. Não é ali que acontecem as aglomerações. E com relação também, vereador, às escolas, também o nosso município, por enquanto, adotou o que o governo do Estado, que o nosso governador adotou, que é a aprovação da educação infantil e até o primeiro e segundo ano. Então, nada mais foi do que a regulamentação do nosso governador. Por isso que foi a educação infantil no primeiro e segundo ano. Mas também pode se mudar ainda, não está... Por enquanto é essa a definição, né? Mas nós temos que sim nos preocupar com as aglomerações, nós temos que sim fiscalizar, nós temos que fazer a nossa parte, nós temos que fazer com que as pessoas se conscientizem que essa pandemia está muito grande. E a fiscalização ela vai ser intensificada, não só aqui na Picada Café, em todo o estado. Hoje, lendo uma reportagem na Zero Hora, eu li uma afirmação de um médico infectologista de Porto Alegre que disse assim, nós chegamos no limite. E eu acho que nós estamos mesmo no limite. Se nós não nos preocuparmos agora, talvez amanhã vai ser tarde. O sistema de saúde do Rio Grande do Sul, ele está dando sinais de esgotamento. Então vamos todos ajudar, vamos todos conscientizar, vamos todos nos cuidar, para que amanhã a gente não possa se arrepender. Também eu quero agradecer ao nosso secretário de obras, Beto Ruputal, que sempre está pronto para atender nossas demandas. Hoje mesmo ele atendeu prontamente ao pedido nosso e logo se colocou à disposição. Em todas as sessões a gente tem visto o trabalho sendo reconhecido, embora que tem coisas que estão sendo pedidas e ainda sendo feitas, mas eu tenho certeza que com calma tudo será feito. E também com relação à BR 116, eu acho que hoje a gente merece dar um parabéns ao DENIT. Merece porque eu acho que nos últimos 10 anos, que eu me lembre, é a primeira vez que o DENIT contrata uma empresa que realmente se preocupou e está fazendo um bom trabalho. Foram cortados galhos que estavam invadindo a pista, foram podadas árvores e também eles estão limpando os meio-fios, estão limpando os bueiros e mais, eles estão recolhendo o material, eles não estão deixando jogado ali, eles estão recolhendo todo o material. Então eu acho, sim, que o DENIT dessa vez merece um parabéns. Seria isso. Passa a palavra para... Reassume a presidência, Karen Pia. Reassumo a presidência e coloco a palavra à disposição dos senhores vereadores. Como ninguém mais quer fazer uso da palavra, convoco os senhores vereadores para a próxima sessão do dia 2 de março de 2021, às 20 horas, no local de costume. Em nome de Deus, declaro encerrada essa sessão.